Olá, que tudo esteja bem com você. Nesta aula vamos resolver uma questão da prova para professor 2, processo de promoção, quadro do magistério, referente ao ano de 2019. É uma questão sobre tempo e ângulo. Considere que os ponteiros das horas e dos minutos de um relógio se movimentem em velocidade constante ao marcar o tempo. Entre 1:05 e 1:10, o ponteiro dos minutos ultrapassa o ponteiro das horas. Considere T1 o horário em minutos completos imediatamente antes desse momento. Entre 7:35 e 7:40, o ponteiro dos minutos novamente ultrapassa o ponteiro das horas. Considere T2 o horário em minutos completos imediatamente após esse momento. Nesse caso, T2 menos T1 corresponde a 6 horas e... Coloquei aqui um relógio para representar T1 e o outro para representar T2. Nesta primeira situação, o encontro entre os ponteiros acontece entre 1h05 e 1h10. E aqui acontece entre 7h35 e 7h40. Vamos montar uma equação que mostre o momento em que estes dois ponteiros se sobrepõem. Sabemos que um relógio tem 12 divisões. Como o círculo tem 360 graus, 360 graus dividido em 12 partes, temos exatamente 30 graus. Significa que cada uma destas partes corresponde a 30 graus. Vamos montar expressões que mostram o percurso tanto do ponteiro das horas quanto do ponteiro dos minutos no momento em que eles se encontram, partindo de 12 horas. Então queremos saber qual foi o espaço percorrido em ângulo, saindo das 12 horas até o momento de encontro. Quando o ponteiro dos minutos percorre toda a circunferência, significa que 60 minutos se passaram. Assim, temos 360 graus dividido por 60 minutos. Simplificando esta razão, temos 36 por 6, que é igual a 6 graus por minuto. E o ponteiro das horas, quando passa 1 hora ou 60 minutos, ele percorreu exatamente 30 graus. Significa que o ponteiro das horas caminha meio grau por minuto. Deste ponto até chegar no ponto de encontro entre os ponteiros, o ponteiro dos minutos percorreu esse espaço, esse ângulo, que é igual a 6 graus vezes o tempo que levou até chegar aqui. Qual é esse tempo? É a quantidade de minutos que se passaram. Então, o percurso do ponteiro dos minutos podemos colocar como 6t, 6 graus vezes o tempo em minutos que se passaram. Vamos montar uma equação onde igualamos este percurso do ponteiro dos minutos com o percurso do ponteiro das horas. Então, podemos colocar que o ponteiro das horas percorreu 30 graus mais esse espaço, mais meio grau vezes o tempo que se passou, saindo daqui até chegar aqui. Assim, fazemos mais meio grau vezes t, meio grau por minuto. Lembrando que t é a quantidade de minutos. Da mesma forma, nesta situação, o ponteiro dos minutos percorreu 6 graus vezes o tempo, saindo aqui de 12 até chegar aqui. 6 graus vezes o tempo em minutos, até chegar aqui. Igualamos ao percurso do ponteiro das horas.
O ponteiro das horas caminhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 30 graus, mais esse espaço. O ponteiro das horas caminha meio grau a cada minuto. Então, multiplicamos t por meio, o tempo que levou saindo daqui para chegar aqui, mais meio grau vezes t. Nesta equação, vamos descobrir o tempo em que os ponteiros se encontram, que está entre 1 hora e 5 minutos e 1 hora e 10 minutos. E nesta equação, vamos descobrir o tempo em que os ponteiros se encontram e que está entre 7 horas e 35 minutos e 7 horas e 40 minutos, que é o que está sendo pedido. T1 é o horário em minutos completos, 1 hora mais o tempo em minutos, que vamos encontrar na primeira equação, e T2 é o tempo de 7 horas mais a quantidade de minutos que registra o momento em que os ponteiros se encontram. 6 graus vezes t, passando meio grau para o primeiro membro, temos 5,5 graus t, igual a 30 graus. Cancelando grau com grau, t é igual a 30 dividido por 5,5. Fazendo este cálculo, vamos ter aproximadamente 5,45. Passando meio grau t para o primeiro membro, temos 6 graus menos meio, 5,5 graus t, igual a 7 vezes 3, 21, 210 graus. Ficamos com t igual 210 dividido por 5,5. Fazendo este cálculo, encontramos 38,18. Agora vamos ter que arredondar estes números, conforme diz aqui no enunciado. T1 tem que estar em minutos completos imediatamente antes do momento de encontro. Significa que o tempo de encontro fica exatamente em 1 hora e 5 minutos, arredondando para o menor número inteiro. E nesta segunda situação, T2 está entre 7h35 e 7h40, vamos ter que deixar T2 em minutos completos imediatamente após o momento de encontro. Assim, T2, aqui é T1, T2 fica igual exatamente a 39, logo após o encontro, e aqui antes do encontro. Então, na primeira situação, os ponteiros se encontram em 1 hora e 5 minutos. E na segunda situação, os ponteiros se encontram em 7 horas e 39 minutos. Vamos ter que fazer T2 menos T1, conforme está sendo pedido aqui. Neste caso, T2 menos T1 corresponde a 6 horas e T2 é 7 horas e 39 minutos. T1, 1 hora e 5 minutos. 9 menos 5, 4. 3 menos 0, 3. 7 menos 1, 6. Então, a diferença entre T2 e T1 é de 6 horas e 34 minutos.